Olá, graça e paz. Que bom ter você aqui mais uma vez. Hoje postando esse vídeo no horário totalmente incomum ao que geralmente eu posto, né? Sempre são 5 da manhã, 4 da manhã, no mais tardar 6 da manhã. São os horários que geralmente a gente posta aqui os vídeos e hoje um horário totalmente fora do normal. Eu estava falando com o pessoal lá no grupo, né, que nós temos o grupo do Zap, na verdade nós somos um grupo, né, e eu falando lá com o pessoal, apresentando uma nova pessoa que entrou no grupo, né, a irmã Geise, e aí eu falando, apresentando ela, e de repente o Senhor falou para mim, volta lá, volta aqui e fala de Jó 17:7. E até então eu não sabia o que era que se falava de Jó 17:7. E quando eu vim pegar a Bíblia para poder então falar lá no grupo o que significa, o que era que falava Jó 17:7, eu tive esse desejo de vir aqui e já postar o vídeo, já deixar o vídeo já gravado com essa palavra que eu tenho certeza que vai ser muito boa aquilo que o Senhor quer falar para nós, afinal de contas, todas as palavras que vêm dele são benéficas, são eficazes para a nossa vida, são aprendizado. Gostaria de te pedir que antes de você sair desse vídeo, deixe o seu like, para que o YouTube ele entenda que esse é um conteúdo bom e que ele pode estar oferecendo para outras pessoas. E também, se você não é inscrito no nosso canal, aqui é logo abaixo, ó, tem a palavra inscrever-se. Você pode estar só tocando nessa palavra e você já estará se ajuntando a esta família que tem somente um desejo, um desejo em comum, que é de levar a palavra de Deus, levar o reino de Deus para as pessoas, amém? A palavra é, como eu já falei, né? Jó 17:7. Quero louvar a Deus pela sua vida e te peço, fica com a gente até o final e eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração, tá bom? Oh, graças a Deus mesmo, assim, sou grata a Deus, assim, pela vida de vocês que fazem esse canal, por cada pessoa que vem e se alimenta das palavras que Deus tem colocado aqui. E eu tenho certeza que assim como eu tenho me alimentado, eu tenho certeza que você também. Vamos lá? Jó 17:7, vamos saber o que é que ele fala? Jó 17:7 diz assim: pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, misericórdia, e já todos os meus membros são como a sombra. A sombra é o quê? É escura, né? Então ele está falando que os olhos dele se escureceram de mágoa. Mágoa de quê? Aqui ele está falando, está reclamando dos amigos. Ele está reclamando do que os amigos dele estavam falando para ele. Só que esses mesmos amigos que ele agora encontra falhas, encontra, como é que eu posso dizer? Encontra motivo para reclamar, são os mesmos amigos que deixaram os seus familiares, os seus afazeres, as suas profissões, abdicaram de sua vida para poder vir, para se condoer com aquele estado que ele estava passando. Quando a gente volta lá, por que eu estou sabendo falar? Porque primeiro é o que Deus coloca no meu espírito para poder falar. E também há muitos anos atrás eu já li Jó. Já me alimentei de Jó, na verdade. Uma vez o Espírito Santo disse para mim, vá comer Jó, que até então eu não sabia quem tinha sido Jó. Eu só sabia o que falavam, o que eu ouvia falar, né? Até vir aqui e me alimentar de Jó, então aí você sabe exatamente quem é Jó. E eu costumo dizer que Jó é um espelho nosso, né? A gente se acha reta, íntegra, e você pode dizer, não, mas quem disse isso foi Deus. Quantas vezes Deus diz coisa de mim e de você, que nós estamos há anos-luz de ser aquilo que Deus está dizendo. Por quê? Porque Ele está mentindo? Não, é porque Ele quer que nós sejamos daquela forma que Ele está falando. Então, voltando aqui para os amigos de Jó, lá no capítulo 2, versículo 11 diz assim, ouvindo, pois, os amigos de Jó,
Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal, que tinha sucedido tudo aquilo que ele tinha perdido, os filhos, casas, bens, tinha perdido bois, aquelas coisas todas, tinha perdido tudo que ele tinha, né? Esses 3 amigos ouviram isso, ouviram que aconteceu com ele todo este mal, que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, que era o suíta, e Zofá, o temanita. E é interessante que aqui não fala de Elifaz, né? Mas Elifaz também era. Inclusive, Elifaz era o amigo mais novo. Que ai, quem dera que o Senhor me fizesse como Elifaz. Que homem cheio da presença de Deus. É muito bom. Se você nunca leu Jó, eu te aconselho. Leia Jó, que você vai ver um espelho nosso. A gente se acha isso, aquilo, mais santo que o outro e, na verdade, a gente não deve pensar de tal forma porque acaba sendo uma soberba e aí a gente acaba achando que Deus está sempre nos devendo. Quantas pessoas eu já tive nessa posição de achar que Deus estava me devendo algo, quando na verdade quem estava em dívida era eu. É muito importante ler Jó, queridos. E não só falar de Jó, saber de Jó aquilo que se ouve, mas vir aqui na Bíblia, ó, para se alimentar dessa palavra. Então esses amigos se ajuntaram e vieram se condoer e se consolar Jó. E levantando-se de longe os olhos e não reconheceram a Jó, levantaram a voz, choraram, rasgaram cada um os seus mantos sobre a cabeça e lançaram pó, quer dizer terras, né? Era uma maneira deles, naquele tempo, de dizer eu sou contra isso, né? E era a maneira como é que fala assim, de não concordar com aquilo que estava acontecendo ou de se humilhar ao máximo. Era rasgar as vestes e colocar terra ou cinza sobre a cabeça. E o 13 diz do capítulo 2, e se assentaram juntamente com Jó na terra durante 7 dias e 7 noites, e nenhum deles diziam palavra alguma, quer dizer, ficaram mudos 7 dias e 7 noites, porque viam que a dor era muito grande. E aí, agora voltando cá para o 17:7, onde o Senhor falou, a gente percebe que a gente vê aqui um homem que está reclamando de seus amigos, né? Murmurando em relação aos seus amigos, os mesmos amigos que se deixaram, se abdicaram de suas vidas para poder vir se condoer com eles. Então, o que essa palavra ela nos traz? E a gente vê que Jó, ele amaldiçoa o dia que nasceu. Aí você pode dizer, não, mas Jó sofreu muito. Ok, e realmente, né? Realmente foi uma coisa assim, por que ele suportou? Porque teve a mão de Deus. Porque quando a gente entra num sofrimento, que é Deus que nos põe lá, ele nos tira de lá. Mas quando é um sofrimento que nós entramos, a gente tem que reconhecer que erramos, pedirmos perdão a Deus, para poder então Deus ter misericórdia e nos socorrer e nos tirar daquele lugar. Mas quando é Deus que nos coloca, a gente sai só com o aprendizado, sem arranhão. Quer dizer, sem traumas, né? Sem tanto sofrimento. Aí você pode dizer, não, mas Jó sofreu demais. Ok, eu entendo isso. Eu entendo isso também. Mas o que eu estou querendo dizer é que aqui foi uma coisa que Deus deu e Deus sabe a medida que Ele dá para cada um de nós passar, seja lá pelo que for, queridos. E depois de tudo isso, depois que Jó, ele recebe esses amigos e os amigos passam 7 dias e 7 noites, querido. Nós mal vemos uma coisa ou só ouvimos falar, a gente já começa a dizer o que é que a gente acha, o que é que a gente pensa. E esses amigos, eles passaram 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra.
Daí então eles começaram a perceber e Jó começou a dizer coisas que ia contra a santidade de Deus. E aí os amigos começam a corrigir ele. Os amigos começam a corrigir, sabe, queridos? Quando nós estamos vivendo uma determinada situação, a gente quer encontrar pessoas que comunguem do mesmo pensamento que a gente. E se essas pessoas elas não comungam do mesmo pensamento, a gente já tem elas como nossos inimigos, já tem elas como se elas não estão sentindo a minha dor. Se fosse você, você saberia o que é que eu estou passando, né? E aí a gente começa a falar coisas, que foi o que aconteceu com Jó. Jó começou a falar coisas desses amigos que se abdicaram de suas vidas, como eu já falei anteriormente, para poder estar com ele, para se condoer com eles. Então não podemos deixar a voz da ingratidão ser maior do que a voz da razão. Aleluia! A voz da ingratidão, ela não pode falar mais alto do que a voz da gratidão. Os meus feitos, a minha fala, os meus pensamentos, eles não podem ser maiores que a gratidão de quem está me ajudando, de quem está me fazendo. E sabe, queridos, muitas vezes o ajudar não é concordar com o que eu quero, é fazer eu ver aquilo que eu preciso ver, que muitas vezes está diante dos meus olhos, mas eu não estou enxergando. E eu não estou falando de coisas que nunca passei, eu estou falando de coisas que eu já vivi. Quantas das vezes pessoas vieram para me orientar, para me abrir o olho de certas situações, assim como Jó aqui. É por isso que eu disse que Jó, quando a gente olha, se alimenta da palavra de Jó, do livro de Jó, a gente vê, é como um espelho, a gente se vê ali. Então, quantas vezes eu já tive pessoas para vir tentarem me abrir os olhos, e eu, ao invés de ter essas pessoas como amigos que estavam tentando me livrar do precipício, eu tive como inimigo. Aleluia! E por isso tive que sofrer, padecer coisas sem necessidade. E o interessante é que esses amigos dele aqui, Zofar, Elifaz, Bildade, falam com ele e ele não se convence. Assim como um dia eu também não me convenci. E aí foi preciso, desculpa o barulho, tá, queridos? Tem um ensaio aqui próximo, com tambores, com essas coisas assim, mas vamos focar aqui na palavra. Então teve um momento que esses três amigos, eles não conseguiram fazer Jó ver o que estava acontecendo, aonde Deus estava querendo tratar ele. Aí foi preciso vir o mais novo. O mais novo deixou, como era de costume, deixou os mais velhos falarem. E quando eles viram que estava, ao invés de estar havendo uma conversa amigável para poder chegarem a um ponto de se analisar e ver em que precisa mudar. Meu Deus, isso é forte que Deus está falando aqui, queridos. Muitas vezes nós precisamos nos analisar, ver aonde precisamos mudar, para que ninguém venha nos apontar. E ali os três amigos, eles tentam falar para Jó aonde é que ele precisa mudar, o que ele precisava se analisar. E Jó não entende, não compreende. Assim como de repente, hoje pode estar acontecendo com você, com alguém que você conheça. E se está isso que eu estou pregando aqui, isso que eu estou falando aqui, essa palavra que Deus está liberando pela minha boca, se você conhece alguém que precisa ouvir isso aqui, envia essa mensagem para eles, querido. Envia essa mensagem para essa pessoa, seja canal de Deus, boca de Deus para a vida dessas pessoas. E aí, eles três não conseguem, nem Bildade, nem Zofar, nem perdão, esqueci o nome. Nem Bildade, nem Zofar, nem Elifaz não conseguem. Aí agora vem a vez de Eliú. Eliú chega para eles três e para os quatro, né, para Jó e para os três amigos, e diz: olha, eu deixei vocês falarem até porque eu sou o mais novo. E aí Deus usa Eliú de uma forma tremenda, queridos. Tremenda. Deus começa a falar pela boca de Eliú. E mesmo assim, Jó, ele não entende
nem o que os três estavam falando e nem o que Deus estava também falando pela boca de Eliú. Aí chega um momento aonde é preciso o próprio Deus vir para conversar com Jó. E ali é onde Jó passa a refletir. E aí depois que Deus pergunta a ele, faz várias... inquire ele em vários assuntos, né? E aí é que ele para e já no 42, já no final, aí é que ele vai entender o que já era para ele ter entendido desde lá do início. Quantas vezes eu e você estamos na vida dessa forma? Vem A, vem B, vem C, vem amigo, vem parente, vem vizinho, vem colega de trabalho, vem nos alertar, abrir os nossos olhos para aquilo que está diante de nós e a gente não está enxergando. Estamos fazendo vista grossa, aleluia, estamos deixando passar, aleluia. E aí chega um momento que Deus permite que eu e você passe situações desnecessárias. Porque Deus já mandou A, B, C, D, até Z avisar a mim e a você para a gente não vir cair naquele precipício e a gente não recebe isso, assim como a gente vê Jó aqui. Ele não recebeu, não entendeu as palavras que os amigos estavam liberando. E foi preciso Deus vir. E Deus vem com força, queridos. E muitas vezes Deus permite mesmo que venha acontecer coisas comigo e com você, coisas que venham mesmo assim para tirar as coisas mesmo da nossa mão, do nosso controle, que é para poder a gente acordar para a vida. Às vezes é preciso acontecer isso, porque Deus está mandando as pessoas nos alertarem e a gente está ali, ó, aleluia, querendo que as coisas sejam do nosso jeito, querendo que as pessoas concordem com o que a gente está fazendo, dizendo ou pensando. Mas muitas das vezes, como eu sempre digo, amigo não é aquele que concorda com o que eu e você quer, com o que eu e você faz. Amigo é aquele que mostra onde nós estamos errando e nos mostra a direção que nós devemos estar tomando. Recebe essa palavra, meus queridos, porque ela veio do coração de Deus, essa palavra. E eu estou recebendo, eu estou sendo alimentada por essa palavra que está sendo liberada pela misericórdia de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E aí Deus vem de forma tão forte para Jó e começa a perguntar a ele: quem é você para poder falar tal coisa? Aonde era que você estava para me dar conselho? Porque Jó chega até a dizer, queridos, a ingratidão nas palavras dele, como às vezes é na minha e na sua, às vezes falamos coisas tão ingratas com Deus e com quem nos ajuda, com quem está ali para poder nos socorrer, para nos dar uma palavra de ânimo, e a gente tem como palavra de grosseiras, pessoas que não estão para ajudar, sendo que elas estão ali para ajudar, sendo que elas estão ali para nos alertar, sendo que Deus colocou elas ali para nos fazer abrir o olho, para não cair em precipício. Aleluia! Chega um momento que ele diz, ele amaldiçoa até o dia do nascimento, amaldiçoa até o leite que tomou da sua mãe, dos seios de sua mãe. Se você ler Jó, você vai ver quantas coisas pesadas Jó disse. E esse Jó que falou essas coisas, querido, não é diferente de mim e de você hoje. Muitas das vezes a gente se achega para Deus como se Deus estivesse devendo algo para a gente. E a gente não está devendo nada para Ele? Estamos andando de acordo com aquilo que Ele está falando e nos ensinando? Não! Então logo quem está em falta somos nós, porque Deus não é falho, Deus não erra, Deus não se atrasa, Deus não se adianta. Ele é Pai, Pai zeloso. Aleluia! Aí chega lá no capítulo 42, ele chega e reconhece todas as coisas que Deus... Ali, quando Deus chega, até porque quando o Criador chega, a criatura logo entende. Os três amigos tentaram abrir o olho dele, mostrar para ele. E ele não estava entendendo. Chega, ele faz, ele também não entendeu a mensagem que Deus passou pela boca de Elifaz. De repente, essa palavra que hoje eu estou liberando aqui, que Deus está liberando aqui pela misericórdia dele através da minha vida, você pode pensar, é a mensagem da Eliana. Não, queridos, é a mensagem de Deus.
porque Jó também não entendeu que Deus estava usando os 3 amigos, que Deus estava usando Eliú. E foi preciso Deus vir com força e perguntar para ele: quem é tu para me dar conselho? Ele chega a dizer que Deus faz o bem para quem é mal e faz o mal para quem é bem, porque ele se achava perfeito, ele se achava um homem bom, um homem justo, reto, íntegro, e que Deus tinha dado o mal para ele e tinha dado o bem para quem era mal. Tinha invertido as coisas. Só que Deus não é injusto, queridos. Quantas vezes nós estamos tomando essa mesma posição de Jó, achando que Deus está dando coisas boas para quem é mal? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem isso? E quantas vezes eu também já pensei assim? Que Deus estava dando coisas, fazendo coisas boas para quem era mal e eu que era, sabe? Deus estava me fazendo mal, viver o mal? Não, queridos. Se tem alguém em falta, em falha, não é ele, somos nós. E aí Deus começa a inquirir ele. Quem és tu para dar conselho para mim? Quem és tu para dizer que eu dou o bem para quem é mal e o mal para quem faz o bem? Quer dizer, chamando Deus de injusto. E aí Deus começa a inquirir com ele. Aonde era que você estava quando eu fiz o mundo? Deus começa a fazer um monte de pergunta para ele. Quem é você? Você sabe como é que se forma os ossos no ventre daquela que está grávida? Deus começa a fazer um monte de perguntas para ele. E aí ele se perde. E quando ele se perde, aí chega no capítulo 42, no finalzinho, ele chega e diz assim: olha, eu com os meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, ele ouvia Deus. O que ele sabia de Deus era de ouvir falar. Ele nunca tinha experimentado Deus. Quantas pessoas que estão com a Bíblia na mão, quantas pessoas que estão nos templos aí lotados, quantas pessoas que vão de segunda a segunda, quantas pessoas que estão com seus paletós nos ombros, suas saias lambendo no chão, mas não tem experiência com Deus, não tem tido experiência com Deus. Quando você chega e diz Deus falou tal coisa, a pessoa ainda... Porque santidade, como que Deus vai falar com ela? Deus vai falar é comigo. Deus não iria falar isso pela boca dela, assim como Jó pensou. Aleluia! Jó não teve os amigos, Jó não teve esses 4 homens como sendo os homens falando, Deus falando pela boca dos homens. Aleluia! Tá assim, de gente se dizendo cristão, mas quando você chega dizendo Deus falou, não creem. Igual naquele templo lá, no tempo em que mataram Jesus, no tempo em que a religião matou Jesus. Da mesma forma, Jesus chegou falando coisas e fazendo coisas que só quem tem intimidade com Deus, quem tem o Espírito de Deus, podia fazer tais coisas. E eles disseram: você fala pela boca, você é aliado de Beelzebul. E Jesus continuou fazendo, Jesus não parou. Presta atenção. Ainda que estejam duvidando, ainda que alguém esteja duvidando de quem você é em Deus, não pare. Porque esse foi o exemplo que Jesus deixou. Jesus continuou fazendo o que o Pai mandava. E aí depois eles dizem, tu és o próprio Beelzebul. Mas Jesus continuou fazendo. Aleluia! E hoje é da mesma forma. Hoje quando eu venho e digo, Deus está falando assim, ainda tem os que duvide. Você pode chegar e dizer, Deus falou comigo assim, ainda tem os que duvide. Mas queridos, não parem. Aleluia. Deixa o ingrato ser ingrato. Deixa o incrédulo ser incrédulo. E creiamos nós. Aleluia. Tenhamos nós intimidades com aquele que nos chamou. Glória a Deus. Então a palavra desse texto de Jó 17:7 é: não seja ingrato. Aleluia, não sejamos ingratos, porque eu também estou dentro desse povo, dentro desse ciclo. Aleluia, não sejamos ingratos. Antes de sentar aqui para poder gravar, o Senhor falou para mim, a palavra é ingratidão. Eu ainda nem tinha lido ainda, ingratidão, mas como eu já sei
que o tanto de coisas abomináveis que Jó disse, aleluia, diante da presença de Deus. Porque diante da presença de Deus, Deus estava lá em carne e osso para Jó? Não, queridos. Diante da presença de Deus, porque nós vivemos diante da presença dele. Ele diz que tudo está nu diante dos olhos dele, não tem como se esconder nada dos olhos dele. Então nós estamos diante da presença dele. Aleluia. Vamos analisar nessa palavra. Observe o que Deus está te alertando. Aquilo que veio no seu pensamento de Deus está me alertando de tal coisa. Pega isso, queridos. É o próprio Deus falando para você. Vamos nos analisarmos para que a gente não venha padecer, sofrer, sendo que Deus já nos alertou. Amém? Fique com essa palavra. O Senhor, o Espírito Santo, ele fale melhor ao teu coração, se preciso for. Envie, ouça novamente essa mensagem. Envie para quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem como forma de amor, queridos. Porque isso que eu venho fazer aqui é como forma de amor. Primeiramente, obediência àquele que me chamou. E como forma de amor. Sendo boca de Deus para você e para mim também. Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela vai para lá e também vem para cá. Então eu estou alimentando e também sendo alimentada por aquilo que está sendo liberado pela minha boca, pela misericórdia de Deus. Obrigada de coração por você ter ficado até aqui. O Senhor possa falar melhor ao teu coração. Não esquece de deixar o teu like, tá bom? Deixa um comentário aqui abaixo, eu vou amar ler o seu comentário aqui abaixo. Nos fale se Deus testificou essa palavra com você, se o Espírito Santo falou com você através dessa mensagem, e encaminhe essa mensagem para outras pessoas. Vamos compartilhar aquilo que influi, que contribui para o crescimento das pessoas, tá bom? O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Até a próxima, se assim Ele nos permitir. Tchau.